Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e nesta aula nós vamos falar sobre o cilindro. Então, vamos começar. Está aqui, né? Você está vendo um cilindro, mas antes da gente começar a falar propriamente do cilindro, né? Calcular a área total e o volume desse cilindro, eu gostaria de mostrar uma coisa. Eu fui no site do geogebra.org e procurei a demonstração de um cilindro de revolução. Então, é essa figura que vocês estão vendo aqui na tela, e eu vou dar crédito, né? Isso foi desenvolvido pela professora Aline Lemertz e Jorge Carlos Bispo Tupinambá. Muito bem. Você tem aqui, na verdade, duas figuras, né? Do lado esquerdo, você tem aqui um plano cartesiano com uma circunferência desenhada e o seu raio aqui em cor marrom. Do lado direito, uma figura maior, você tem aqui um plano 3D, né? Um plano em três dimensões, onde você pode ver o eixo X vermelho, o eixo Y verde e o eixo azul, que é o eixo Z. Então, X vermelho, Y verde e Z azul. Nesta figura, você pode ver também aquela mesma circunferência desenhada aqui do lado esquerdo, ela está aqui nesse plano. Esse plano sombreado que você vê aqui, quadriculado, sombreado, ele é o mesmo plano cartesiano que a gente tem na figura aqui da esquerda. Aquele raio em marrom, ele está aqui embaixo, olha, ele é a base do retângulo. Bom, então nós temos aqui também um retângulo em marrom, a base é o raio da circunferência, e um desses lados aqui está sobre o eixo Z, que é o eixo azul. Quando você pega esse retângulo e faz com que ele dê uma volta em torno do seu eixo, ou seja, desse eixo azul aqui, o caminho que ele descreve ao dar uma volta completa, 360 graus, forma uma figura, a região que ele percorre forma um cilindro. Vamos ver na prática como isso acontece? Ó, eu vou aqui do lado esquerdo, no plano cartesiano, peguei aqui o ponto C desse raio e vou mover sobre a circunferência. Então, você vai ver que esse retângulo aqui, ele vai se movendo também. Então, olha só, comecei, ó. Você pode ver que o retângulo marrom já está se movendo. E quando eu der uma volta completa, a região que ele deixa é aqui, ó, é o cilindro. Viu que legal? Então é isso. Nós dizemos que é um cilindro de revolução. Por quê? Porque ele faz uma revolução em torno de seu eixo, que é esse eixo azul, que é o eixo Z. Ele dá uma volta completa, 360 graus, em torno do eixo. Então, a região que ele percorre forma o que nós conhecemos como cilindro. Bom, vamos também aqui mudar a figura, né? Eu também gostaria de mostrar isso aqui para vocês, que é muito importante. Bom, nós estamos vendo aqui... deixa eu fechar esse aqui. Tá. Nós estamos vendo aqui dois cilindros. Vamos dar o crédito, né, para esse trabalho aqui que foi produzido pelo professor Seferino A. Bom, nós temos aqui, então, dois cilindros, o da esquerda e da direita. Este botão azul, ele é o botão da altura. Então, a altura você pode colocá-la maior ou menor. Pode ver, ele fica mais achatadinho. Colocar maior e aqui o raio. Esse botão da direita é o raio. Ó, o raio pode ser menor, pode ser maior. Então, à medida que você vai movendo a altura e o raio, pode ver do lado esquerdo aqui, ó, eu vou mover novamente a altura, por exemplo, você vai ver que o cálculo aqui da área lateral, da área total, ela vai sendo modificada. Ó. Diminui a altura, os valores da área lateral, da área total vão sendo modificados. Bem como do volume. Ó. Se eu mexer aqui embaixo, olha, o do volume, ó, mexer a altura um pouquinho ainda, lá, ele vai modificando. Muito bem, mas o
principal que eu quero mostrar é esse botão aqui de baixo. Neste botão, à medida que eu começar a movimentar, eu vou começar a planificar este cilindro da esquerda. Os dois cilindros são iguais, tá? São o mesmo cilindro. Mas eu vou planificar essa figura da esquerda. Bom, este círculo de cima, que é a base superior do cilindro, vai abrir primeiro. Este círculo de baixo vai abrir depois. Depois vai ficar essa parte lateral, essa face lateral do cilindro, essa superfície lateral do cilindro, que é como se eu desse um corte nela e abrisse. Eu iria planificar, né? Esticar sobre um plano, planificar. Então, veja o que vai acontecer. Vou começar a mover o botão azul. Ó, o círculo de cima, o círculo de baixo. Olha o corte que eu falei. E agora, abrindo até que planificou. Então, veja que interessante que aconteceu. Esta superfície lateral do cilindro, quando eu cortei, abri e planifiquei, ela virou um retângulo. Então, para calcular a área lateral desse cilindro, temos que calcular a área desse retângulo, cuja base mede 2πr e a altura mede h. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser 2πr vezes h, 2πrh. Mas por que essa base mede mesmo 2πr? Vamos olhar o cilindro aqui do lado direito. Essa aresta da base do cilindro aqui é a circunferência do círculo. Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Quando eu planifiquei, quando eu estiquei essa circunferência, eu passei até a base desse retângulo, que mede, então, 2πr. Então, de novo, a área lateral do cilindro mede 2πrh. E a área total? A área total eu tenho que somar com a área dos dois círculos. Calculo a área de um círculo e multiplico por 2. Se a área do círculo é πr ao quadrado, multiplico por 2, 2πr ao quadrado. Então, vamos para o quadro de aula. Está aqui, olha. A área total é a área lateral. A área lateral, que é 2πr vezes h, e mais a área total, que é 2πrh. Colocando 2πr em evidência, entre parênteses, h mais r. E o volume? O volume é a área da base multiplicado pela altura. Bom, a área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado, e a altura h. Então, temos aqui as duas fórmulas para o cálculo da área total e para o cálculo do volume. Vamos fazer um exercício para a gente ver como funciona? Bom, calcule a área total e o volume de um cilindro de altura 10 centímetros e que tem diâmetro da base que mede 12 centímetros. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que aqui a informação é do diâmetro da base que mede 12 centímetros. Bom, mas a fórmula não fala do diâmetro, fala do raio. Se o diâmetro mede 12, o raio mede 6. Então, a área total, que é 2πrh mais r, vou baixar aqui um pouquinho a tela, vamos substituir agora. A área total é 2 vezes o π vezes o raio, que é 6, que multiplica h, a altura é 10, mais o raio, que é 6. Bom, agora é só fazer cálculo, né? Então, 2 vezes 6 dá 12π, que multiplica 10 mais 6, 16. Bom, 12 vezes 16 dá 192π. A unidade é centímetros, centímetros quadrados. Então, 192π centímetros quadrados. E o volume, que é a área da base, e a base é um círculo, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, o volume é π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Então, 6 ao quadrado é 36, vezes 10, 360 π. Então, temos aqui a área total e o volume.
Bom, é possível que em algum momento você precise substituir o π por 3,14. Então, ó, considere, né, muitos exercícios vão pedir assim, considere π igual a 0,3, ou π igual a 3,1, ou π igual a 3,14. Então, vamos substituir aqui por 3,14. Considerando que o π vale 3,14, a área total vai ser 192 vezes 3,14. E aí temos que fazer a conta. Já já vou abrir a calculadora para fazer esse cálculo. E o volume é 360 vezes 3,14. Então, o volume vai ser... Vou abrir a calculadora. Aqui, calculadora. Então, primeiro vamos calcular aqui, então, é 192 vezes 3,14. Deu quanto? 602,88. Dependendo do contexto, você pode aproximar para 603. 602,88 centímetros quadrados. E o volume, calculadora novamente, 3,14 vezes 360. 1.130,4. 1.130,40 centímetros cúbicos. Aqui em cima eu esqueci também, né? Centímetros cúbicos. O volume tem 3 dimensões, né? Cúbico. Fácil, né? Bom, é isso. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.